A paz do Senhor Jesus. Você sabe como ler as Escrituras de maneira correta? Aprenda agora nesta lição como ler e entender a palavra de Deus. Por que você lê a Bíblia? Ou talvez eu deva perguntar, por que você não lê a Bíblia? É sabido que muitos cristãos não levam a sério a leitura de suas Bíblias. No estudo de hoje, vamos aprender por que a Bíblia precisa ser lida e interpretada, quais os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia e os princípios básicos de interpretação da Palavra de Deus. O privilégio de ler a Bíblia. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Neste sentido, vale ressaltar que aquilo que nós lemos nos influencia. Pense em como você se sente quando lê as notícias do dia a dia. Ler a Bíblia de forma regular e consistente tem vários benefícios. Primeiro, a Bíblia nos mostra o caráter de Deus e nos fornece a revelação de Deus de si mesmo a seu povo. Segundo, sua mensagem, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Terceiro, a leitura regular da Palavra de Deus reorienta nosso pensamento para que possamos crescer em maturidade, que é parte do chamado cristão. Esses três são somente alguns benefícios da leitura regular da Palavra de Deus. Há ainda outras dezenas. A Bíblia precisa ser interpretada. A Bíblia contém as mensagens de Deus para nós, mas se não pudermos interpretar adequadamente o que ela diz, estamos destinados a ficar confusos, interpretar mal e provavelmente aplicar mal o conteúdo bíblico. Como Paulo escreve a Timóteo, precisamos manejar corretamente a Palavra da Verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Interpretar a Bíblia faz parte de um campo de estudo conhecido como hermenêutica. Embora isso pareça complicado, seus princípios subjacentes não são tão difíceis de entender e podem ser aplicados a qualquer forma de comunicação escrita. Tentar entender o que o texto diz é, em suma, hermenêutica. A importância do contexto. Talvez o maior princípio da interpretação bíblica seja o contexto. Muitas vezes, passagens ou porções das Escrituras são citadas ou usadas de outra forma para defender um ponto ou argumentar contra um ponto quando, na realidade, todo o contexto da passagem é ignorado. Embora existam muitos livros na Bíblia, é um todo coeso em que Deus se comunica distintamente conosco. Isso significa que cada passagem faz parte não apenas de seu contexto imediato, mas também de um contexto mais amplo. As palavras usadas são importantes, assim como o contexto dessas palavras. Sempre que procurar interpretar corretamente a Bíblia, certifique-se de entender o contexto imediato. Exegese ou exegese. Além de entender o contexto das passagens bíblicas, também é crucial manter em mente dois outros princípios de interpretação relacionados. Estes são conhecidos como exegese e exegese. A exegese tem a ver com a leitura e interpretação do texto, extraindo dele o que é comunicado. A exegese, por outro lado, é quando tentamos ler no texto o que realmente não está lá. A exegese, então, é a maneira correta de abordar uma passagem, pois buscamos determinar o que o autor pretendia, olhando com justiça o texto para ver o que ele realmente diz. A regra de ouro da interpretação se aplica aqui. Procure interpretar um texto como os outros tentariam interpretar o que você escreveu ou disse. A clareza das Escrituras. Relacionado à interpretação bíblica está um conceito conhecido como perspicuidade. Em suma, o termo significa que a Bíblia é sempre clara quando se trata de comunicar verdades sobre os fundamentos da fé. Não há grandes segredos, mensagens ocultas ou interpretações esotéricas que nos darão clareza adicional quando se trata do essencial do cristianismo. A clareza bíblica sobre os fundamentos da fé traz à tona um ponto relacionado. É importante que não permitamos que divergências de interpretação em assuntos secundários causem divisão entre os cristãos em assuntos essenciais ou primários. Ao interpretar a Bíblia, então, devemos nos perguntar se uma interpretação particular de uma passagem causará dano a uma doutrina essencial. Nesse caso, faríamos bem em estudar a passagem com mais detalhes, ter em mente o ensino bíblico mais amplo sobre o assunto e consultar recursos, incluindo pessoas conhecedoras, para determinar se nossa interpretação está equivocada. Humildade. Um certo grau de humildade também está em ordem. Os seres humanos são falíveis, mas nossos erros de interpretação não significam que a Bíblia seja falha ou desprovida de autoridade.
Geralmente é a nossa interpretação falha que é o problema. Tenha em mente o ensino bíblico mais amplo sobre o assunto para aprofundar seu estudo e ajudá-lo na sua interpretação correta da leitura bíblica. A natureza das Escrituras. Neste ponto, precisamos ter em mente que é necessário observar durante a leitura da Bíblia para qual tipo de literatura estamos lidando ao tentar interpretar uma passagem. A Bíblia contém uma variedade de gêneros ou estilos de escrita que vão desde os abertamente poéticos, como os Salmos, até escritos proféticos, literatura sapiencial, literatura apocalíptica e muito mais. Saber com que tipo de passagem estamos lidando muitas vezes ajuda a nossa interpretação dela. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Na lição, é ressaltado pelo comentarista que uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras, ou seja, cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus, nossa autoridade final em questões de fé e prática. Que a Escritura está acima de todas as outras autoridades fica evidente apenas por uma leitura superficial da Bíblia. Em primeiro lugar, o caráter ontológico único da Escritura, pertencente ao ser ou à essência, como theopneusto, Deus soprou, significa que todas as outras autoridades estão em um nível inferior por natureza. Por definição, Deus é a autoridade mais alta possível, conforme Hebreus capítulo 6, versículo 13. Então, o que ele diz é o árbitro final da verdade. E se o único lugar onde temos suas palavras é a Escritura, então a Escritura é o mais alto tribunal de autoridade ao qual podemos apelar. Nada mais está no mesmo nível, pois apenas a Escritura é o sopro de Deus. Dizer que a Escritura é a única autoridade infalível e a autoridade final para a Igreja não significa que não haja outras autoridades às quais devemos prestar atenção como crentes. Deus investe sua Igreja, por exemplo, com a autoridade como coluna da verdade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas outras autoridades são secundárias e sua autoridade é derivada. Eles têm o direito de nos comandar somente na medida em que o que eles ensinam esteja de acordo com a palavra escrita de Deus. A iluminação do Espírito Santo. Quando se trata de iluminação divina, no entanto, estamos falando mais sobre a obra do Espírito Santo para nos dar entendimento das Escrituras do que sobre a confirmação do Espírito de que somos filhos de Deus. Há momentos em nossa vida em que estamos lendo a Bíblia e de repente somos atingidos por algo no texto que nunca notamos antes. Talvez de repente vejamos como a passagem se aplica ao nosso contexto específico. Talvez entendamos os contornos de um argumento que nos escapou anteriormente. Estes são exemplos da obra de iluminação do Espírito Santo. Esse trabalho de iluminação não opera nos dando uma visão secreta que não se pode obter lendo o texto no contexto. A Escritura não é um livro de códigos ou a base para alegorização fantasiosa. A iluminação, em vez disso, pega o que já está lá e o torna real para nós. Sem a obra de iluminação do Espírito Santo, nunca entenderemos a Bíblia de maneira salvífica. Muitas pessoas leem a Bíblia, sabem o que ela ensina, mas nunca acreditam em sua mensagem. Não é que eles sejam de alguma forma menos inteligentes. Eles não acreditam porque não lhes foi concedida a capacidade de fazê-lo. Devemos agradecer a Deus todos os dias que Ele nos concedeu a capacidade de confiar em Sua palavra e que possamos pedir a Ele que ilumine nosso estudo cada vez que a lemos. A perigosa hermenêutica pós-moderna. Por fim, a lição trata dos perigos da hermenêutica pós-moderna. Sobre o assunto, o pastor e teólogo Altair Germano dissertou que a hermenêutica pós-moderna é caracterizada pelo subjetivismo no processo de interpretação do texto bíblico. O subjetivismo é caracterizado pela insatisfação generalizada com o sentido natural, literal das Escrituras e pela busca de sentidos mais significativos, supostamente ocultos no texto. O maior perigo das correntes subjetivas é a falta de compromisso com critérios objetivos, que orientem e deem consistência ao processo interpretativo. Germano destaca ainda que, embora haja raras contribuições trazidas pela hermenêutica pós-moderna, esta não deve ser considerada uma parceira da fé cristã ortodoxa. E isso devido aos muitos conceitos contrários à referida fé. Dentre esses referidos conceitos errôneos, o autor listou alguns de forma resumida. Confira. Primeiro, a negação da possibilidade de qualquer verdade objetiva, e com isso, a rejeição da revelação bíblica como verdade universal e imutável. Segundo, a legitimação que faz de qualquer exegese como método não apenas inevitável, mas desejável de interpretação. Tal atitude resulta no relativismo, impedindo que o texto comunique o que intenciona comunicar. Terceiro,
A suspeição da interpretação de passagens bíblicas acaba se tornando também objeto de suspeição. Na medida em que procura desmascarar outras ideologias, a hermenêutica pós-moderna acaba se tornando refém de sua própria ideologia, passando a condenar tudo que possa contrariá-la. Quarto, a interpretação pós-moderna, de modo geral, exagera a distância cultural entre o autor e o leitor e dissocia de modo injustificável o autor do seu texto. A obra iluminadora do Espírito Santo, revelada nas próprias Escrituras, é desconsiderada. A dificuldade de interpretação se transforma em impossibilidade de interpretação. O pastor ainda pontua que nenhum segmento evangélico está livre da influência da hermenêutica pós-moderna. Ela afeta não apenas a interpretação bíblica, pois a prática eclesial, a vida cristã comunal e pessoal são também áreas afetadas. A doutrina, a teologia, a pregação, o ensino, a música, o culto, a evangelização, a ética e moral cristã, tudo é afetado. Muito obrigado pela sua atenção. Chegamos ao fim de mais um vídeo de apoio e espero que este conteúdo o ajude a ministrar sua aula com mais conhecimento e detalhes. Antes de sair, peço que curta agora este vídeo e deixe seu comentário. Pode também se inscrever e compartilhar no grupo de sua igreja para que outros irmãos também tenham acesso a este material. Deus abençoe e até o próximo vídeo.